Este programa tem o apoio de Planicare. Vá pelo seguro. Quando o assunto é saúde, a prevenção e a confiança fazem toda a diferença. Na Planicare, a adesão é simples, rápida e pronta a usar. Planicare. Vá pelo seguro. Este é o Bom, o Mau e o Vilão das Manhãs 360. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia. Bom dia. Bom dia, Miguel. O teu bom é a Ministra do Ambiente. Olha, sim, porque Maria da Graça Carvalho falou ontem sobre a falta de água em Almada. Sim, continua a ser um problema. Entretanto, parece que as pessoas se esqueceram com todos estes novos escândalos, mas continua a haver um problema. E, citando os relatórios da ERSAR, a entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, a Ministra chamou a atenção para dois factos simples que convém que também não nos esqueçamos deles. Primeiro facto: as perdas de água em Almada são bem superiores à média nacional, chegam aos 35%, o que é uma barbaridade. 35% da água é perdida, 35%. E segundo facto, o investimento da Câmara de Almada nesta área tem estado consistentemente abaixo do desejado. E, portanto, não vale a pena inventar. Como dizia um socialista famoso, as coisas são o que são, e convém que se eu fosse o município de Almada, eu não permitiria que a autarquia se esquecesse do que se está a passar e exigiria um plano muito detalhado de intervenção e que pudesse ser fiscalizado. As coisas são o que são e também são como são, e isso é que importava também saber. Como é que se chega a este número de 35% de água perdida? O que é que acontece, o que é que está a acontecer para chegar a este número? Até porque, Bruno, não há planeta B, não é? Nós não temos que zelar pelo planeta. As forças progressistas não estão muito preocupadas com os recursos do planeta. Então estou a desperdiçar 35% de água. Não pode ser. Chamem a Greta Thunberg. Investigue-se. Isso. O teu mau falhou mais um prazo. Pois, o Ministro da Educação, isto nunca mais acaba. Fernando Alexandre falhou mais um prazo. Era suposto todos os exames estarem corrigidos até ao final do dia de ontem, mas isso não aconteceu e, como não aconteceu, o prazo foi estendido até ao final do dia de hoje. Mas espera aí, desculpa lá, que às vezes uma pessoa está a falar aqui sem notas. Eu disse que o Ministro Fernando Alexandre falhou mais um prazo, mas não foi bem assim. Então. Aliás, dizer isso, Maria João, é uma calúnia, porque, lendo o comunicado que o Ministério da Educação emitiu ontem, nós percebemos que Fernando Alexandre não tem nada a ver com isto. Eu vou ler o comunicado, cá vai. Vou citar. Agora é que é. De acordo com o Educa, na quarta-feira prosseguirá a classificação dos exames que não estejam classificados até ao final do dia. Portanto, de acordo com o Educa, que é um organismo do Ministério, mas não é o Ministro, nem é o gabinete do Ministro. E depois o comunicado continua. Esta decisão, segundo o Educa, não põe em causa a fixação das pautas na sexta-feira. Portanto, cá está. Segundo o Educa. Eu acho que Fernando Alexandre devia saber que neste momento, como as coisas estão, o Educa não interessa a ninguém. Ele pode chegar ao fim e até pode despedir metade das pessoas que estão no Educa por incompetência, negligência e má figura. Isso é irrelevante. Eu não quero saber do Educa para nada. Quando as coisas correm desta maneira, é o Ministro quem tem de assumir as posições e as decisões todas, para o bem ou para o mal, só ele interessa. E por isso, segundo o Educa, de acordo com o Educa, deixem lá o Educa. Agora, esse tempo já passou. Até porque, até há bem pouco tempo, ninguém sabia o que é que era o Educa. E bem, infelizmente. E se calhar há quem continue sem saber o que é. Éramos felizes e não sabíamos. Miguel, só falta o teu vilão, quem é? Olha, é o Bloco de Esquerda. Ontem, 60 militantes abandonaram o partido com críticas ao que dizem ser o núcleo restrito dirigente que mandou no Bloco nos últimos anos nas direções de Catarina Martins e de Mariana Mortágua, tendo Francisco Louçã para os citar como Deus ex machina.
Portanto, estava ali sempre um cérebro escondido. Estas foram as direções que se aproximaram do PS, que fizeram a geringonça e que, a certa altura, acharam que o Bloco estava prestes a entrar para o governo e até andaram a fazer listas de futuros ministros. Não é o LIVRE, atenção, estamos a falar do Bloco de Esquerda, também andou a fazer listas de futuros ministros. E a mim o que me deu mais impressão foi que a atual direção do partido reagiu com uma tentativa de desvalorização destas saídas. Segundo eles, os membros deste grupo, como é do conhecimento público, têm vindo a sair parcelarmente do Bloco de Esquerda numa decisão programada e repetidamente anunciada na comunicação social. Portanto, são umas pessoas que andam para aí a sair. O problema, parece-me, para o partido é que neste grupo de 60 pessoas está o Major Mário Tomé, que não é uma pessoa qualquer na história do Bloco. Pelo menos para os bloquistas, seguramente não deveria ser uma pessoa qualquer. Como se sabe, o Bloco surgiu da união entre vários partidos e movimentos, por exemplo, o PSR de Francisco Louçã e a UDP de Luís Fazenda e de Mário Tomé. O que é interessante aqui lembrar é que o primeiro encontro de sempre, o encontro que iria dar origem ao aparecimento do Bloco, o encontro em que, pela primeira vez, algumas destas pessoas se sentaram para começarem a falar umas com as outras. Convém lembrar que todas estas pessoas se odiavam, vinham de lutas antigas e odiavam-se, e a primeira vez que eles disseram, calma, temos que falar para construir uma coisa nova. A primeira vez foi num restaurante em Lisboa que se chama O Paco. E quem é que foi o pivô desse primeiro encontro? Foi Major Tomé. Foi ele quem foi falar com o Fernando Rosas para o convidar a sentar-se à mesa com ele e com o Luís Fazenda, da UDP. O Fernando Rosas, na altura, era um independente, mas já tinha estado ligado e fazia bem a ponte com o PSR. E foi aí que tudo começou. Tudo começou com uma iniciativa do Major Mário Tomé de fazer de ponte entre duas fações. E agora o Major Mário Tomé abandonou o partido a dizer, e vou citá-lo, o nosso Bloco acabou. E o Bloco pode fazer de conta, mas esta saída não é coisa pouca, e a conclusão a que eu chego é que depois de ter perdido os votos, agora o Bloco perdeu a memória. E um partido, quando perde a memória, já está numa situação mais difícil. Mas não te esqueças, Miguel, que o grande feito do Bloco de Esquerda desde o início foi fazer-nos esquecer a todos que na origem do Bloco estavam precisamente estes partidos, PSR e UDP, que eleitoralmente valiam muito, muito pouquinho. E tinham grandes anticorpos, enfim, mas houve pessoas que naquela altura tiveram esta capacidade de ultrapassar tudo isso e dizer, vamos começar uma coisa nova. E o Major Mário Tomé estava lá, mas esta direção acha que isso é irrelevante. Tudo bem, a chafarica é deles, eles lá sabem. Miguel, regressas depois do meio-dia para mais um Real Político com o Sérgio Sousa Pinto. Do que vão falar hoje? Olha, vamos falar, temos que falar desta polémica que está a envolver Luís Neves. Vamos ter também o Estado da Nação e queremos conversar um bocadinho sobre como é que o Governo está e o que é que o Governo pretende fazer no futuro. E temos que falar sobre um tema de política internacional, é o Reino Unido. Vai haver uma eleição intercalar que vai opor o Nigel Farage, que é o líder do Reform, que é uma espécie de partido irmão do Chega. O grande adversário dele vai ser o Count Boniface, que é um homem com uma lata de lixo na cabeça. Queremos falar sobre o significado. Tudo para ouvir no Real Político, depois do Jornal do Meio-Dia. Quanto ao bom, mau e vilão desta quarta-feira, o bom é a Ministra do Ambiente, o mau é o Ministro da Educação e o vilão de hoje é o Bloco de Esquerda. São as escolhas do Miguel Pinheiro, num episódio que daqui a minutos também fica disponível em podcast.